Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 172. Em uma aula avançada de técnicas de espada na Christian Royal Academy, todos os presentes eram todos cavaleiros experientes que haviam feito a transição por 15 anos ou mais. Uma instrutora sênior olhou e acenou para os 7 alunos que estavam trabalhando duro em seu cultivo. Se alguém olhasse mais de perto esses alunos, eles seriam capazes de dizer que cada um de seus movimentos era extremamente lento. Cada golpe e bloqueio eram lentos como pessoas comuns realizando uma dança de espada. Depois que eles completavam cada ação, eles paravam para pensar cuidadosamente, refletindo expressões de estar pensando profundamente antes de continuar com o próximo movimento. Embora seus movimentos fossem extremamente lentos enquanto giravam em torno de suas espadas, os músculos e espadas longas comprimiam o ar, o que fazia com que sons explosivos ressoassem em uma demonstração de poder extremamente forte. A instrutora assentiu com satisfação e disse: "Isso mesmo. Seja a técnica de nutrição, treinamento, acumulação ou treinamento, a precisão das ações e o fluxo da força são muito importantes no início de cada técnica marcial. Deve-se praticar repetidamente para aumentar o nível de domínio da técnica e temperar os atributos. No seu estágio, no entanto, você encontrará gargalos. Durante este tempo, você deve desacelerar e praticar de forma constante. Experimente-o cuidadosamente antes de pensar nas falhas presentes. Lembre-se, um alto nível em artes marciais não pode ser alcançado por puro esforço bruto, mas sim através de um pensamento cuidadoso. Aquelas feras do Garcia só sabem perseguir os limites e temperar seus corpos. Eles não conhecem as leis do mundo, nem quão profundo é o corpo humano. É por isso que o nível mais alto que eles são capazes de atingir em sua vida seria apenas a segunda transição, nível 20. Mesmo aqueles do mesmo nível são páreo para os cavaleiros do Império. E então, esta é mais uma razão pela qual vocês não podem ser como aquelas feras que só sabem agir de acordo com seus instintos. Vocês devem aprender a pensar. Pensar é o aspecto mais importante da prática de artes marciais. Quem só sabe se esforçar no treinamento, quem não sabe pensar, nunca poderia sonhar em se tornar um especialista em toda a vida." Ao ouvir o que ela disse, todos os presentes concordaram com a cabeça. Eles colocam mais esforço em seus pensamentos, lentamente apreciando seus movimentos, bem como as fraquezas e falhas em suas técnicas. E Long era um deles. Como um dos alunos mais antigos de toda a academia, ele foi considerado um dos alunos mais fortes nesta aula de técnicas de espada. 4 braços estendidos de suas costas e, no total, seus 6 braços estavam segurando uma espada longa. Era a habilidade do Sikh Armezura. Era óbvio que ele tinha o mesmo trabalho que Kaunitz. Ele executou técnicas de espada simultaneamente com todos os seus 6 braços, mas cada um deles estava executando o mesmo conjunto de técnicas de nutrição. Era só que cada um de seus braços exibia pequenas diferenças e ele estava lentamente apreciando as diferenças entre cada um deles, esperando descobrir o esforço de força mais compatível com ele. Como eu esperava, a força passa pelos ossos e flui para as extremidades. Este conjunto de Sikhs Armed Divine Suor deve ser executado. Com isso, só precisarei cultivar minha técnica de nutrição por meia hora por dia para preencher os pontos potenciais. Havia um limite para a quantidade de pontos potenciais que cada conjunto de técnica de espada poderia aumentar a cada dia. Portanto, os cavaleiros da segunda transição estudariam constantemente sobre maneiras de praticar de forma mais eficaz dentro de um período de tempo mais curto. Além disso, as muitas posições nas técnicas de nutrição eram as posições básicas da espada. Eles foram os blocos de construção para uma série de outras técnicas de espada. Depois de estudar essa espada divina de 6 armados por meio mês, Long finalmente atingiu um nível mais alto hoje. Ele abriu um sorriso satisfeito. Nesse momento, a instrutora bateu palmas para chamar a atenção de todos. Ela então gritou: "Faltam 3 meses e meio para a seleção regional. Todos vocês são alunos do último ano da academia, e todos vocês têm esperança de participar da seleção regional. Na seleção regional, além de ter o Pantheon Monument Observation para testar o talento e o potencial de uma pessoa, o mais importante são as várias arenas e batalhas de caça. Esses exigem técnicas de matança extremamente difíceis. A partir de hoje, passaremos por combates reais diariamente.
Como de costume, vou treinar com duos e enquanto o resto de vocês procura seus próprios parceiros de treino. Em aulas de técnicas de espada como esta, que eram realizadas diariamente, os alunos naturalmente se conheciam muito bem. Normalmente, durante as práticas de combate, eles procuravam pessoas que estivessem em um nível semelhante ao deles. É claro que esses exercícios não foram feitos para facilitar batalhas de vida ou morte, nem para lutar contra instrutores que eram muito mais fortes do que eles. Só que em tais arranjos, o instrutor poderia ter controle durante o combate e assim reduzir as chances de lesões. Assim, quando os alunos lutavam entre si, para controlar o número de lesões, todos trocavam para espadas de madeira para praticar. Ilon também trocou de armas e, enquanto segurava 6 espadas de madeira, caminhou até um estudante sênior. Ele gritou: Link, vamos lá. Hoje, vou deixar você provar meus poderes. O aluno de nome Link sorriu. Depois disso, os braços apareceram em suas costas. Pensar que seu trabalho também era o Sikh Armadura. Bem, a academia oferecia apenas 17 tipos de trabalhos no total, portanto era muito comum encontrar um oponente na mesma classe que cultivasse um tipo semelhante de artes marciais e também tivesse o mesmo trabalho. Ilong olhou para este aluno com o nome de Link e abriu um sorriso fraco. Link era um ano mais novo que ele e suas artes marciais eram mais fracas que ele. No entanto, eles compartilhavam o mesmo trabalho. Era por isso que ele gostava especialmente de treinar com ele. Não apenas ele seria capaz de vencer seu oponente, mas também seria capaz de aumentar sua experiência de combate e descobrir onde estavam suas falhas. Mas desta vez, Link tinha um olhar extremamente confiante enquanto olhava para Ilong. Ele gritou: Cuidado, aqui vou eu. No momento seguinte, seus 6 braços e 6 espadas se estenderam, cada um deles se lançando em direção a Ilong com ondas gravitacionais, alta temperatura, baixa temperatura, corrente elétrica, veneno e ilusão, respectivamente. Com todas as 6 espadas de diferentes técnicas de espada e força extraordinária, era como se houvesse 6 Links atacando juntos ao mesmo tempo. Obviamente, era uma técnica de matar que era extremamente adequada para aqueles com o trabalho Sikh Armadura. Olhando para esta cena, Ilong abriu um sorriso fraco. Ele tinha visto a técnica de matar de seu oponente muitas vezes e podia lidar com isso sem sequer abrir os olhos. Ele também esticou seus 6 braços e, no momento seguinte, criou até 100 correntes de sombras de espadas que varreram em direção a Link. A técnica da espada fantasma de Ilong era uma combinação de ondas e artes de espada. Poderia dar formas físicas às sombras da espada. Quando dominada em alto nível, uma espada pode criar 1000 sombras com um poder semelhante ao da água do rio. No passado, ele sempre usou essa técnica de espada para derrotar completamente seu oponente. Mas desta vez, sua técnica da espada fantasma foi facilmente recebida por Link. E depois de mais de 20 movimentos, a outra parte parecia ter visto completamente seus ataques. As 6 espadas longas de seu oponente se moveram com grande facilidade e romperam todos os seus ataques. Cada um dos ataques de seu oponente aterrissou em suas falhas. Depois de 50 movimentos, a expressão de Long ficou extremamente pálida. Ele estava tendo grandes problemas para se manter e não demoraria muito para que ele perdesse. No movimento de 60 segundos, 6 estrondos consecutivos soaram. Todas as 6 espadas de madeira de Long foram todas lançadas voando. Ele olhou para Link com um rosto pálido e gritou: O que está acontecendo? Por quê? Por que você se tornou tão bom em apenas alguns dias? Link sorriu. Por quê? Você não se inscreveu na aula de Fang Xingjian. Eu demonstrei sua técnica da espada fantasma para Fang Xingjian algumas vezes e ele apontou 18 grandes falhas e 54 pequenas falhas para mim no total. Agora estou muito claro sobre todas essas falhas. O corpo de Long tremeu abruptamente e ele gritou: Isso é impossível. Como poderia haver tantas falhas na minha técnica de espada? Eu não acredito. Vendo que todos se viraram em sua direção, o rosto de Long ficou vermelho e ele saiu muito rapidamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 173 Falta de dinheiro a mais de 100 metros da vila de Fang Xingjian, Long observava secretamente as mais de 50 pessoas no gramado. Ele notou que todos estavam se esforçando muito em seu cultivo, independentemente de serem das classes Júnior ou Sênior, independentemente de estarem usando espadas ou lanças, ou mesmo se estivessem usando artes marciais de punho nu.
Quanto a Fang Xingjian, ele estava sentado de pernas cruzadas, ocasionalmente disparando jatos de quis de espada para atingir seu corpo. Mesmo quando Ilong estava longe, ele ainda podia ouvir os gritos ocasionais do gramado. Então é assim. Então é assim. Eu entendo agora. Ah, entendi. Finalmente consegui. Nível 10. Eu finalmente dominei esse conjunto de técnicas de espada até o nível 10. Os últimos 3 anos de trabalho duro não foram desperdiçados. Ele podia ouvir aqueles gritos ocasionais, como se tivessem vindo de seguidores hereges. Havia até algumas alunas que continuaram se aproximando de Fang Xingjian. Toda vez que eles eram tocados e acariciados por sua espada Kiss, eles revelavam uma expressão de alegria. Vendo isso, a expressão de Long ficou ainda mais sombria. Ele nunca havia feito as aulas de Fang Xingjian antes e, portanto, era incapaz de sequer pensar em seus efeitos. O que é isto? Eles estão fazendo parecer que é uma reunião da Igreja da Verdade Universal. Esta aula é realmente tão útil. Embora ele estivesse muito desconfiado sobre isso, quando ele se lembrou de como Lin o havia derrotado mais cedo, Long sentiu uma coceira em seu coração. Ele queria experimentar os efeitos dessa classe de Fang Xingjian. Quando ele pensou em Fang Xingjian, no entanto, ele mais uma vez se sentiu extremamente enojado e furioso. Ele não podia se forçar a ir até Fang Xingjian, muito menos pedir-lhe orientação em suas artes da espada. Assim como ele estava hesitando, alguém veio abruptamente atrás dele. Long se virou para ver Ferdinand de aparência elegante, vestido com roupas brancas e andando com alguns servos. O rosto de Long imediatamente ficou vermelho. Caramba! Por que ele está aqui? Ele viu como eu agi antes. Foi uma pena que Ferdinand tenha esmagado suas esperanças muito rapidamente. Ele falou com um sorriso. Este não é Long. Por quê? Depois de dar uma espiada por tanto tempo, você também está pensando em se inscrever para a aula agora. Vendo que você percebeu seus erros, que tal eu cobrar apenas 6 ouros por mês? Este preço será aumentado muito em breve. Long ficou vermelho ao ouvir isso, após o que ele retrucou furiosamente. Esta é apenas uma aula estúpida. Eu só passei por aqui e, portanto, vim dar uma olhada. Com essa atmosfera suja, quem diabos gostaria de participar? Depois de dizer isso, ele saiu muito rapidamente. Vendo que ele estava tão irritado e em pânico, Ferdinand riu e continuou indo para onde Fang Xingjian estava. Antes que ele pudesse se aproximar, ele já viu 4 a 5 garotas cultivando apenas alguns metros de Fang Xingjian. Cada vez que eles eram atingidos pelo ki da espada de Fang Xingjian, eles tinham uma expressão animada, feliz e alegre. Ferdinand disse impotente, por favor, abra caminho. É apenas cultivar, vocês têm que ser assim? As poucas cavaleiras reviraram os olhos para Ferdinand e continuaram com sua prática. O que foram algumas palavras de provocação em comparação com o rápido progresso que Fang Xingjian poderia dar a eles. Afinal, neste mundo, o punho era a maior razão. Ferdinand não se incomodou com eles e apenas fez com que os servos trouxessem os itens que estavam segurando. O primeiro era um conjunto de roupas de treino azuis e brancas. Ele disse, Xingjian, que tal dar a todos que se inscreveram para a aula um conjunto de roupas de treino? Isso unificaria o que todos estão vestindo e poderia aumentar a unidade. Além disso, este conjunto de roupas de treinamento é muito semelhante a um traje de cavaleiro. Se for adiado, tenho certeza que a equipe administrativa e os funcionários gostariam de se inscrever mais. Ele então pegou um pedaço de folheto e disse, há cerca de 80 alunos em uma academia da prefeitura e dezenas de instrutores, mas há até 1000 funcionários administrativos e funcionários no total. Embora eles não sejam ricos, podemos reduzir as taxas de inscrição para pessoas que não são cavaleiros. Claro, a orientação dada a eles seria diminuída muito também. E agora que temos cada vez mais alunos de nível Knight, acho que devemos aumentar o preço. O que você acha? Fang Xingjian virou-se para ele e disse impotente, você pensou em tudo isso sozinho? Você acha que eu posso guiar tantas pessoas? Isso mesmo. Por que não? Podemos conseguir alguns cavaleiros que não têm dinheiro para instruí-los, e então reduzir as mensalidades cobradas ou dar-lhes mais orientação. Sugeriu Fernando. Não era a primeira vez que Ferdinand fazia algo assim. Recentemente, ele vinha persuadindo os instrutores a experimentar a aula e permitindo que os interessados tivessem um dia de teste gratuito.
Ele distribuiu folhetos e até criou uma aula para ensinar especificamente como combater os ataques do oponente, assim como Link pediu especialmente sua ajuda para combater uma técnica de matança. O tempo todo, Ferdinand queria atrair Fang Xingjian para iniciar uma aula com ele. Mas como foi possível para Fang Xingjian fazer isso? Ele só ficou com tão pouco tempo de vida. Seu objetivo era procurar uma oportunidade para passar na seleção regional e nacional, ganhar os poderes que lhe permitiriam ficar diante de um especialista em nível divino, voltar para se vingar e depois questionar Li Xuanghua, a velha vovó Li. Mesmo que o leilão dos ossos parietais começasse em breve, mesmo que ele estivesse realmente com pouco dinheiro, ele não tinha tempo para fazer tudo isso. E assim, Fang Xingjian balançou a cabeça. Não se preocupe com todo esse lixo. Você deve trabalhar duro e praticar também. Faltam apenas 3 meses e meio para a seleção regional. O que a próxima seleção regional tem a ver comigo? Ferdinand começou a rir. Não sou um monstro como você que pode se preparar para participar da seleção regional em apenas um ano. Preciso pensar em mais maneiras de ganhar dinheiro, de conseguir mais feras ferozes, bem como tesouros celestiais e terrenos para aumentar meu potencial e meus atributos. Eu preciso obter mais especialidades também. Só assim terei a chance de passar na seleção regional dentro de alguns anos. E se ganharmos dinheiro assim, também podemos ter uma chance nesse evento meio mês depois. Ferdinand tentou encontrar outra maneira de convencer Fang Xingjian. Ele perguntou à empregada Lina que estava ao lado: Lina, quanto de renda temos agora? Lina era muito brilhante e imediatamente respondeu: 260 ouro no total. Com isso, ela olhou para Fang Xingjian com grande admiração. Era a primeira vez que ela sentia que um cavaleiro era tão poderoso. 260 de ouro. Ganhar tanto em poucos dias. Talvez eu não consiga ganhar tanto durante toda a minha vida. Esse cego é muito bom em ganhar dinheiro. Ela pensou um pouco e depois disse: anteriormente, havia alguns alunos que fizeram o teste e disseram que pediriam dinheiro à família. Se contarmos isso, há mais 20 de ouro. Ver. Ferdinand tentou persuadir ainda mais. Xingjian, se você estiver disposto a fazer isso comigo, podemos abrir uma aula em Qist. Eu garanto que você ganhará pelo menos 2.000 de ouro por mês e o dinheiro estaria rolando sem parar. Pense nisso, são 2.000 de ouro todo mês. Quanto você pode fazer com essa quantia de dinheiro? Você pode até comprar aquelas feras ferozes de nível 25 ou superior. Se você trabalhar um pouco mais, podemos até tentar a sorte naquele leilão meio mês depois. Fang Xingjian suspirou. Parece bom, mas não tenho muito tempo para me distrair agora. Se fôssemos para Qist, não haveria pelo menos algumas centenas de alunos. Embora o que você disse esteja certo. O dinheiro torna muitas coisas mais fáceis, e acontece que estou com falta dele. De repente, ele se levantou e gritou para os outros: todo mundo, faça uma pausa. Tenho algo a discutir com Ferdinand. Todos os alunos imediatamente revelaram uma expressão de relutância. Fang Xingjian então gritou para Anthony e Robert: vocês dois, venham aqui por um tempo. Eu tenho algo a dizer. Ferdinand disse desconfiado: Xingjian, você não pode estar pensando nessa cabeça, certo? Fang Xingjian balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Os 4 vieram ao escritório de Fang Xingjian e se sentaram. Fang Xingjian então falou: tentei fazer algumas lembranças nos últimos dias e basicamente lembrei onde enterrei os cadáveres daqueles Garcia grandes guerreiros que matei durante a guerra. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 174 Escavando e a classe Elite. Então siga cerca de 100 metros na direção noroeste. Você verá uma grande pedra verde com uma velha árvore crescendo em cima dela. Eu enterrei os 4 cadáveres restantes lá. No estudo, Fang Xingjian explicou aos outros quantos cadáveres de grandes guerreiros de Garcia ele havia enterrado no total e deu-lhes uma estimativa aproximada sobre onde ele havia enterrado aqueles 14 cadáveres. Ferdinand disse agitado: 14 cadáveres de grandes guerreiros de Garcia. Nós vamos ficar ricos. Xingjian, você tem certeza de que não se lembrou por engano? Fang Xingjian disse: depois que alcancei o nível 13 em meu método de cultivo mental, raramente esqueci as coisas. Pode haver algumas discrepâncias nos detalhes, mas a direção geral não deve estar errada. Isso é ótimo. Ah, tendo 14 conjuntos de cadáveres dos grandes guerreiros de Garcia,
E com a guerra acabando de terminar, dê-me algum tempo para criar algum IP. Eu definitivamente vou vendê-los por 15 mil de ouro ou mais. Ele então olhou para Fang Xingjian e perguntou, certo. Como você planeja trazê-los aqui? Fang Xingjian balançou a cabeça. Não crie nenhum IP, apenas seja rápido. Eu quero participar desse leilão. Ferdinand ficou chocado, mas depois lembrou que Fang Xingjian planejava participar do leilão para o empréstimo dos ossos parietais. Ele sorriu amargamente. Você ainda não desistiu. Mesmo que o vendêssemos por 15 mil ouros, é difícil dizer quanto dinheiro é necessário para ganhar um leilão como esse. Fang Xingjian foi inabalável. Ele disse com determinação, eu devo tê-lo. Ele então olhou para os três e continuou, depois que tudo terminar, darei a cada um de vocês 100 de ouro. Mas preciso que vocês três me ajudem a procurar os 14 cadáveres e desenterrá-los. Ele precisava permanecer na academia para continuar com a aula. Além disso, levaria muito tempo para procurar os cadáveres nas florestas. Isso também afetaria seu cultivo. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Antônia acenou com a mão e disse, Xingjian, fique tranquilo. Já que você deu a palavra, nós definitivamente vamos resolver tudo para você. Quanto a 100 de ouro, não será necessário. Fang Xingjian balançou a cabeça. Devemos deixar as coisas claras. Já que estou fazendo com que vocês façam algo por mim, naturalmente precisarei pagar por isso. Após seu esforço inútil de rejeitar o dinheiro, Antônia acabou concordando em aceitá-lo. Assim que Roberto ouviu falar de 100 de ouro, seus olhos imediatamente se iluminaram. Certa vez, ele havia fundado um dojo chefiado. Ao contrário de pessoas como Antônia, que não tinham essa experiência, ele conhecia bem o valor do dinheiro. 100 ouro já era considerado uma tremenda soma de dinheiro para ele. Foi o suficiente para ele mudar sua vida para o melhor. Robert deu um tapa no peito, criando sons altos. Ele disse, Xingjian, não se preocupe. Eu definitivamente vou trazê-los para você com segurança. Ferdinand viu que Fang Xingjian se virou para ele. Embora seus olhos estivessem fechados, ele ainda estava observando suas ações. Ferdinand deu de ombros impotente. Você quer que eu vá também? Fang Xingjian disse, deve ser mais seguro com 3 cavaleiros. Ferdinand disse relutantemente, ainda há muitas coisas que eu tenho que lhe dar para a aula de ensino. Você pode simplesmente deixá-los vestir seu traje de cavaleiro e ir embora. Quem ousaria atacar cavaleiros no território do Império? Cavar cadáveres nas florestas seria definitivamente um trabalho sujo e cansativo, portanto ele estava naturalmente relutante em ir. No entanto, quando as coisas chegassem, ele estaria interessado em vendê-las com lucro. Vendo que Fang Xingjian não se moveu e ainda estava olhando para ele com os olhos fechados, ele sentiu como se Fang Xingjian não fosse nem um pouco cego. Droga, você não pode estar fingindo ser cego, certo? Vendo que a outra parte ainda estava olhando para ele, Ferdinand acenou com a mão e disse, tudo bem, eu vou. Fang Xingjian assentiu, satisfeito. Vai ser difícil para você, mas o tempo é curto. Vocês podem partir agora. Vendo que Fang Xingjian estava com tanta pressa, tanto Antony quanto Robert ficaram surpresos. No entanto, Ferdinand entendeu e assentiu, tudo bem. Vamos partir agora mesmo. Fang Xingjian os lembrou novamente, vocês devem definitivamente voltar antes do leilão começar e vender todos os 14 conjuntos de cadáveres. Ferdinand sorriu confiante, você pode contar comigo. Fang Xingjian assentiu e disse, eu ainda tenho uma propriedade nos arredores. Ajude-me a vender isso também. Essa propriedade foi o que Wang Lin ganhou para Fang Xingjian durante a primeira competição interclasses. No entanto, ele não esteve lá nenhuma vez. Agora que ele precisava de dinheiro, ele decidiu apenas vendê-lo. Com isso, Ferdinand liderou Antony e Robert e saiu. Fang Xingjian continuou a conduzir a aula e fornecer orientação aos alunos. Depois de 3 dias, a taxa de inscrição das pessoas para o curso diminuiu. Nos últimos 3 dias, houve apenas 2 pessoas que se inscreveram. E agora, ele finalmente trouxe um total de 85 conjuntos de técnicas de espada ao seu nível máximo. Ele estava agora um passo mais perto de nivelar sua intenção de espada incomparável. Assim como ele achava que tudo iria passar com calma, um instrutor se aproximou e o informou que o vice-diretor havia pedido para ele vir.
Embora Fang Xingjian tenha achado estranho, ele ainda saiu com ele. Eles tomaram um caminho estreito e chegaram a um tremendo campo de treinamento de artes marciais. Naquele momento, Amil, Halp, dois caras de uma senhora, estavam no campo de treinamento. Atualmente, esses três podem ser considerados os mais fortes. Eles tinham o maior potencial depois de Fang Xingjian. Edger estava diante dos três. Quando ele viu que Fang Xingjian havia chegado, ele acenou para ele. Ele tinha uma expressão amável, sem nenhum traço de má vontade contra Fang Xingjian. Edger foi até Fang Xingjian e disse: Xingjian, há algo com o qual vou ter que incomodá-lo desta vez. Ele olhou para os outros três e disse: a próxima seleção regional é de grande importância. Para o benefício de todos os cavaleiros da academia, precisamos de alguém para ficar entre os 10 primeiros na seleção regional. Para isso, montei esta turma de elite e escolhi 3 alunos que atualmente são os mais fortes da academia e com maior potencial. São os 3 que estão presentes atualmente, Amil, Halp e Rota. A partir de agora, a academia estará investindo uma grande quantidade de recursos em vocês, ajudando-os a alcançar o traço final e o avanço, aumentando suas chances de passar na seleção regional. Halp assentiu, mas uma pitada de hostilidade passou por seus olhos quando ele olhou para Fang Xingjian. Já que esse é o caso, por que esse cara foi convidado aqui? Ele não está cego agora. Edger sorriu e disse: de acordo com nossas descobertas, Fang Xingjian tem um grande talento em fornecer orientação para artes marciais. Embora ele tenha perdido a visão, seu nível de cultivo das artes da espada é muito alto e ele é bom em instruir os outros. E assim, espero que ele possa ajudar nossa classe de elite e guiar vocês em suas artes marciais todos os dias. Amil não ficou feliz ao ouvir as palavras de Edger, mas ele apenas soltou uma bufada fria e não rebateu. Ele não podia negar que o nível de cultivo das artes da espada de Fang Xingjian era realmente muito alto, o nível em que ele poderia instruí-los. Além disso, ele ouviu que Fang Xingjian já era capaz de discernir a localização através de sons e não havia problemas para ele sentir todas as ações abaixo da velocidade do som. A Rota não se opôs a este acordo. Ela havia sido derrotada por Fang Xingjian anteriormente e estava cheia de admiração pelo nível de artes de espada e técnicas marciais dessa pessoa. No entanto, Halp franziu a testa. Ele estava fazendo um grande esforço em sua prática de artes marciais. Depois que a guerra terminou, ele se manteve em reclusão e acabou de sair. Ele não estava seguro em relação a Fang Xingjian e não sabia como ele seria capaz de instruir os outros depois de ter perdido a visão. Como se pudesse ver através das dúvidas de Halp, Edger sorriu e disse: Xingjian é treinado na suprema espada névoa que controla os movimentos da atmosfera. Ao discernir a localização das coisas através do som, ele agora não é muito diferente das pessoas comuns. Desde que não seja algo que transcenda a velocidade do som, ele seria capaz de senti-lo sem problemas. Edger então se virou para Fang Xingjian e disse: Xingjian, de agora em diante, vou precisar incomodá-lo para instruir a classe de elite. Afinal, este é um assunto importante para a academia, que afeta todos os nossos futuros. Quanto à aula de ensino, você deve parar por enquanto. É apenas uma coisa insignificante. Como poderia ser mais importante do que a classe de elite que temos aqui? Isso mesmo, ouvi dizer que você cobra de uma pessoa 5 ouros cada. Nós lhe pagaremos 100 de ouro por pessoa aqui. Espero que você possa fazer um bom trabalho apoiando a Mil e os outros em seu cultivo de artes marciais todos os dias. Desde que obtenham bons resultados na seleção regional, com certeza vamos se tratar bem. Mas agora, a situação financeira da academia está muito apertada. Provavelmente só poderemos pagar depois que a seleção regional terminar. Naquele momento, Edger estava cheio de sorrisos e parecia muito amável e gracioso. Ele tinha a disposição que um vice-diretor deveria ter. Afinal, para uma pessoa que valorizava mais a reputação, essas aparências externas eram de extrema importância. Desde que se tornou vice-diretor e colocou as mãos no investimento de 100 mil ouros, ele se livrou de sua antiga disposição abatida e se esforçou mais para manter sua imagem e aparência. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.